Fala, investidores, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, um vídeo de atualização aí, barra fechamento e opiniões, né, em relação ao mercado. Fiquei devendo para vocês no fim de semana, mas estava com algum problema no meu PC e eu não consegui gravar esse vídeo. Então vamos lá. Hoje é segunda-feira, dia 28 de abril. Vou deixar aqui algumas opiniões importantes, tá? Para quem me acompanha, para quem me segue aí, até para compartilhar, tá? Não sou dono da razão, mas muitas vezes a gente consegue compartilhar alguma coisa que acaba servindo aí de racional. Então, para você que está chegando agora, não custa nada, confere o canal, deixa pelo menos um like aí no vídeo, né? Já que você começou a assistir e fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo desse vídeo. Então, vou lá, vou primeiro passar a minha opinião sobre o contexto atual, tá, de mercado e essa puxadinha aí que a bolsa deu nos últimos dias. A gente viu alguns ativos aí renovando máximas, né? Algumas ações aí que estavam bem travadas, setor, principalmente utilities, bancos, né? Que deram uma boa puxada. Vou fazer algum comentário, tá? Sobre quem está com call vendida. Muitos investidores aí, recebi bastante mensagem na semana passada, pessoal, um pouco, não é assustado, né? É que a gente, geralmente, eu costumo comentar o seguinte, né? Antes de você vender uma opção, antes de você entrar numa operação, antes de você fazer um trade no mercado financeiro, você tem que imaginar qual que é o risco e você tem que aceitar esse risco. Então, pô, para quem vendeu o call e sabe do risco de tomar o exercício ali vendendo as ações pelo preço de strike, né? Não adianta reclamar depois que o mercado sobe, né? Então, é aquilo. Se tivesse vendido a ação e o mercado tivesse subido, é o mesmo impacto. A única diferença é que quando você está com a call vendida, você vê aquele movimento posicionado ali na ação, tá? Então, vou deixar aqui algumas opiniões e possibilidades para quem tem essas calls vendidas, tá? Vou trazer alguns exemplos aí, possibilidades de rolagem, algumas coisas nesse sentido, tá? Mas não esqueçam, tá, pessoal? Nesse cenário também de alta do mercado, não é ruim descascar um pouco das posições, entregar um pouco das posições, e eu vou deixar um motivo aqui que, na minha opinião, faz bastante sentido. Ah, Ricardo, mas eu tenho as minhas ações para dividendos. Perfeito, excelente. Não acho que isso seja uma coisa ruim, tá? Ter as ações para dividendo. Mas você já parou para pensar que se você, por um acaso, vender alguma dessas ações nessa subida de mercado, né, e tirar esse dinheiro e colocar, por exemplo, na renda fixa, esse dinheiro na renda fixa ele pode render mais do que você receberia de dividendo dessa empresa. A diferença e o que gera, né, um impacto ali que as pessoas acabam preferindo o dividendo ao invés da rentabilidade da renda fixa é o seguinte, porque o dividendo, ele entra, né, um valor, um montante financeiro disponível na sua conta, né, naquela periodicidade que as empresas pagam. E os juros, né, daquela aplicação, ele entra junto com o montante lá no final. Então, parece muitas vezes que o dividendo pode ser mais interessante do que a renda fixa, mas em matéria de rentabilidade, é muito raro aí uma ação entregar mais do que a renda fixa entrega só de dividendo, né? Tem que ser dividendo mais valorização para compensar isso. Então pense nisso, tá? Então entregar algumas ações aí nesse rally de alta e deixar esse capital alocado na renda fixa lá como uma reserva de oportunidade para uma eventual realização do mercado não é algo ruim. Porque primeiro, né, já voltando ali no primeiro ponto do vídeo, né, comentário sobre o momento atual, a gente tem sim alguns drivers que pode, né, levar um deslocamento de preço positivo para o mercado, tá? A gente tem aí, sei lá, um rotation, né, das principais, o pessoal saindo da Bolsa Americana, buscando risco, né, em mercados emergentes. A gente tem talvez um drive que venha, né, de um menor aperto monetário no Brasil, ou seja, né, não é redução de juros, mas uma menor escalada, né, da curva de juros, ou seja, aumentos menores da Selic. A gente pode ter um cenário de redução de juros nos Estados Unidos e isso atrairia capital para a bolsa, mas em contrapartida nós temos muitos drives ruins, né? Recentemente a gente viu notícias, né, envolvendo aí, né, figuras políticas, né, pessoas que têm, né, alguma autoridade para falar sobre o fiscal, dizendo que, né, o nosso orçamento ele não tem capacidade de ser pago, né? Ou seja, imagina você receber um salário e não ter capacidade de pagar todas as suas dívidas. Isso acho que para 2026, 2027, é algo bem recente, tá? Então, isso entra muito no drive, tá? De risco fiscal. Então, se por um lado a gente tem um cenário que pode levar a bolsa para um tom mais otimista, em contrapartida, nós temos um cenário
muito ruim que pode, né, gerar um impacto extremamente negativo no médio prazo, né? Então, imagina uma bolsa subindo com risco fiscal enorme. Então, deixar algum capital de venda de bolsa nesse rally de alta como caixa de oportunidade para aproveitar um cenário às vezes um pouco mais pessimista, e comprar novamente essas ações que você vendeu não é algo ruim, tá? Um holder, tá? Um investidor de longo prazo, ele pode sim fazer giros na carteira, vender no momento de alta e recomprar no momento de baixa, tá? Então leve em consideração essa possibilidade, tá? Alguns pequenos giros na carteira, principalmente para quem opera vendendo opções, é absolutamente normal, tá? Não é algo tão fora do comum. Também sobre as operações em andamento do SGR. Vou comentar aí a agenda da semana, calendário econômico bem cheio, tá? Essa semana. Vou passar, claro, os gráficos, tá? Comentar índices mundiais, Ibovespa, né? Bitcoin, que eu gosto sempre de dar uma olhada no gráfico do BTC também. E as ações aí no radar para a semana com a grade de oportunidades. Então, se você estiver assistindo esse conteúdo, parte, tá, desse conteúdo é algo que é exclusivo ali para os clientes do SGR, tá? Então, se você quiser conhecer meu trabalho, também entre em contato com o time da Levante, link está aqui na descrição. Não esquece, tá? Meu trabalho dentro da Levante ali envolve consultoria, tem a parte de dividendo sintético, né? Tem várias frentes ali, meu trabalho dentro da Levante, né? Empresa que a gente tem ali muita seriedade, tá? No que a gente faz. Se você quiser, né, conhecer um pouquinho mais, não deixe de conferir, tá, pessoal? Não é algo absurdamente caro, aí depende muito do seu patrimônio. Então vamos lá, vamos compartilhar a minha tela, deixar aqui a tela. Então falei aí já um pouco em relação ao momento atual, né? A gente viu esse rally da bolsa, né? Não é algo um rally que a gente fala, nossa, Ibovespa, né? Tendência de alta pode, né? Destravar e subir assim, né? Mas a gente tem que reforçar que nós não somos mercado americano, muito menos o Nasdaq, né, S&P aí, que embala anos e anos consecutivos de alta, porque a gente tem vários problemas internos, tá? Então, esse é o ponto que eu comentei lá. Então, apesar de todos os problemas, né, a gente tem alguns drivers que podem ajudar. Ricardo, estou vendido em opções, não sei o que eu faço, né? Tem várias calls vendidas ali, não sei o que eu faço. Então, por exemplo, vou pegar aqui alguns exemplos que eu separei para vocês. Deixa eu pegar aqui na planilha. Então, tem algumas, né? Essas aqui são as recomendações que o pessoal lá do dividendo sintético recebem, tá vendo? Então, essas aqui são recomendações que estão em aberto. Então, essas que estão em amarelinho aqui, ó, são calls, né, vendidas aí que provavelmente estão em condições de exercício, ou seja, estão dentro do dinheiro. Então, quem vendeu essa call provavelmente vai ter que entregar ou tentar fazer a rolagem dessas opções. Então, vou pegar aqui alguns exemplos para mostrar como que a gente pode simular esse tipo de rolagem, tá? Então, vamos pegar esse aqui, ó, BBDC E135. Vamos pegar o OpLab, ferramenta que eu gosto de usar. Então vamos lá, BBDC 4. Vamos lá, BBDC E135. Então essa daqui. Então eu estou vendido nessa opção, certo? O que que eu preciso fazer se eu estou vendido? Vou recomprar, tá? Então, né, vendi uma call, o que que eu faço para zerar? Só recomprar, tá? É a mesma coisa quando você compra, né? Você comprou, quer zerar, você vende. É só fazer a conta invertida. Então a gente vai lá, compra, tá? Simula a compra. E a gente vai buscar um strike que seja melhor do que os 13,33, ou seja, um strike para cima, né? Se eu quero vender melhor. E eu, né, que pelo menos eu receba algum prêmio ou fique no 0 a 0 aqui, tá vendo? Então, posição inicial tem que ficar no 0 a 0. 13,33, vamos ver essa aqui do 13,85. Ó, 0 a 0, tá vendo? E eu já melhoro bastante meu strike, de 33 para 85, tá vendo? Tem uma bela de uma melhora no meu strike. 0 a 0. Posso fazer também na mesma linha, 13,35 com 13,35. Ó, recebo até um prêmio, tá vendo? Então, essa de BBDC dá rolagem aqui, por exemplo. Vamos ver essa de ITUB 4, se dá rolagem também. Nem todas dão, tá, pessoal? Às vezes, por questões de liquidez, nem todas vão dar rolagem, mas grande maioria das opções aí dá rolagem no caminho. Quando é melhor fazer essa rolagem, Ricardo? Né? Qual é o melhor momento para fazer essa rolagem? Eu gosto dessa época aqui, tá? 2, 3 semanas antes do vencimento, tá vendo? Ó, o vencimento é aqui, ó, dia 15, dia 16, aliás, né? Aqui, ó. Dia 16 de maio é o vencimento aqui, tá vendo?
É aqui, ó. Então, 2, 3 semanas antes, a gente já está numa boa semana aí para fazer rolagem, tá? Essa semana costuma ser uma semana muito boa. Então, vamos lá, de Tube. YouTube E393. YouTube E393. YouTube E393. Cadê? YouTube E393 aqui, ó. A mesma coisa. Estou vendido, vou simular a compra. Aí vou buscar uma opção que seja acima dos 34 e 38, né? Porque se eu quero vender melhor. Então, 34 e 38. Vamos ver essa do 34 e 54. Ó, rolagem boa, hein? Ó, 48 centavos aí. Melhora um pouquinho o strike e recebe um prêmio bem interessante aqui também para de YouTube, tá vendo? Ó, 48 centavos a rolagem. Então, tá vendo? Ó, duas ações aí que dão rolagem. Vamos ver a de Itaúsa aqui, né? Essa de Itaúsa deve estar bem para dentro do dinheiro. 9,91. Itaúsa E995. Vamos ver. Itaúsa E995. Itaúsa usa E995, essa daqui, ó. 9,91, também a mesma coisa. Vamos tentar subir um pouco esse strike aqui. Vamos ver essa do 10,05. Ó, 10,05. Recebe R$ 1 ali pela rolagem. É valor de fechamento, tá? No mercado abrir pode mudar um pouco esses valores, mas não costumam alterar tanto assim de um dia para o outro também não. Então, tá vendo? Ó, rolagem, ok, dá para rolar para o mesmo strike, não tem problema nenhum, tá? Você pode rolar, ó, 9,95 e recebe. Aqui recebe 14 centavos, ó. É o valor praticamente de uma call fora do dinheiro que você venderia aqui de YouTube, tá vendo? Ó, dos 14 centavos, se você olhar uma call lá para junho fora do dinheiro, ó, seria mais ou menos isso aí, uns 14, 15 centavos. Então, para mim, é uma excelente rolagem. Então, a maioria das opções vendidas aí que estão para dentro do dinheiro pode dar rolagem, tá? Algumas não dão por questões de liquidez, né? Às vezes some a liquidez ali no papel, aí tem que ter um pouco a manha de fazer a rolagem. Mas é algo que você vai aprendendo ali também com com esse tipo de operação. Agora vamos lá. Então tá falado aí sobre as calls. Se você tiver com call vendida e precisar de ajuda, não deixe de me procurar ali na sala ao vivo, né? Se você é das consultorias da Levante também, você sabe que você tem acesso direto a mim ali, então você pode me perguntar, me pedir aí essas rolagens. Agora vamos lá, vamos olhar o que que tem de agenda importante, né? Para hoje, tá? Para essa semana, né? Em especial hoje, mas vamos dar uma olhada para a semana. Então, vou começar olhando a agenda do Brasil para essa semana. Vamos dar um aplicar. Eu vou colocar aqui, ó, essa semana. Então, a gente tem, né, boletim Focus, transações correntes, investimento estrangeiro, Receita Tributária Federal. Aí amanhã é bom, né? Amanhã tem IGPM, tem CAGED, né, Índice de Evolução de Empregos. Quarta-feira, aí tem dados, dívida bruta, superávit, dívida bruta barra PIB, tá? Isso aqui é bem importante, tá? Isso aqui é em relação ao endividamento do país. E tem taxa de desemprego quarta-feira. Quinta-feira não tem pregão, dia do trabalhador, então quinta-feira é feriado. E sexta-feira tem PMI industrial. O calendário americano que tá bom essa semana. O calendário americano essa semana tem o famoso payroll, né? Então, essa semana é dados de emprego nos Estados Unidos. Então, vamos olhar também os dados dessa semana. Aí, quinta-feira tem mercado lá fora normal, tá? É um feriado no Brasil. Então, vamos lá, ó, tem Estados Unidos, né? Tem confiança do consumidor amanhã. Hoje não tem agenda, tem variação de empregos, ADP, tem PIB também. Aí tem PIB nos Estados Unidos e PIB na zona do euro. Aí, pedidos iniciais para o seguro-desemprego, PMI, tá vendo? Tem uma bateria de dados aí para que o Fed possa analisar também em relação à política monetária, tá? Então, tem PMI, pedidos iniciais para o seguro-desemprego, payroll, né? Pancada de dados relevantes aí para os Estados Unidos. E outra coisa que está pegando bastante também, que vai pegar um pouco mais para nós, temporada de resultados, tá? Então, lá fora está bem acelerada, né, a temporada de resultados, ó, várias empresas, e aqui no Brasil, algumas aí divulgando seus resultados. Ó. Hoje lá fora tem Coca-Cola, cadê que mais? Tem essa Domino's Pizza, tem Santander, né, ó, divulgando o resultado, Latam, tem algumas empresas grandes aí soltando seus resultados, né, assim como a gente já viu semana passada, que acho que teve Google, né, tem... Aí no Brasil, de temporada de resultado essa semana, eu vi que tem Gerdau, vou botar aqui,
Ó, essa semana, balanço, vou colocar aqui, ó, essa semana, ó, tem Gerdau hoje, tem Goal, aí terça tem Neoenergia, Isaceteb, Pomo, tá vendo? IGTI, Log, Kepler, tá vendo? Uma das ações que está no radar aí com a semana. Demil, tem VEG também, ó, quarta-feira tem VEG, sexta-feira tem M Dias, ó, tem Santander também, Irani, né? Começa aí a temporada de resultado. Vamos ver na próxima semana que vem. Ó, tem BB Seguridade, tem Azar, Tegma, Pão de Açúcar, Hidrovias, vamos ver, ó, Caixa Seguridade, Embraer, Eletrobras, CEMIG, Klabin, Ultrapar, ó, semana que vem já o bicho pega, ó, semana que vem na quarta-feira tem uma pancada de empresas divulgando resultado, quinta-feira também, ó, semana que vem, ó, coitado dos meus amigos analistas fundamentalistas, né? Nessa época o pessoal acaba se desdobrando ali para dar cobertura em todos os resultados, né? Vários conference calls ali para falar dos resultados das empresas. Então tá aí, pessoal. A agenda e comentários em relação à agenda. Agora vamos passar lá os fechamentos, tá? Dos índices. Vamos já dar uma olhada como é que está o humor de mercado, né? Estou gravando aqui na segunda-feira cedinho, então já vamos dar uma olhada como que está o humor de mercado, né? Já dá para a gente ter uma ideia, principalmente pelos mercados que estão em aberto, tá vendo? Ó, Europa aqui está aberto, tá vendo? Ó, isso aqui é o IBEX 35, o índice da Espanha. Aqui é o DAX alemão subindo um pouquinho, 0,60. Petróleo quietinho, ó, 0,40 de petróleo. Então vamos lá, começando pelo BTC, tá? BTC, eu já tinha comentado dessa cunha de alta, né? Se a gente olhar no gráfico diário, fica muito claro, né? Essa configuração desse canalzinho, né? Só não vou apagar essas linhas, vou apagar essa linha aqui. Vou apagar essa daqui para não ficar muito bagunçado, mas a Fibonacci eu vou deixar ali. Então, tá vendo? Ó, faz um canal, né? Uma cunha de alta nada mais é do que quase uma bandeira, né? A diferença da cunha para a bandeira é que a cunha, a bandeira faz um movimento assim, né? Ó, a cunha faz um movimento assim, tá vendo? Essa é a bandeira, né? A cunha faz um canal afunilado, né? A cunha faria aqui assim, ó, né? O bate-rebate ficaria dentro desse movimento um pouco mais estreito, tá? Então isso aqui parece muito uma cunha de alta. A cunha, o primeiro alvo, a gente consegue traçar a partir desse fundo duplo, tá? Que não é parte da cunha, mas é um fundo duplo, né? Um rompimento daqui de cima, então o alvo de 100% estaria mais ou menos nessa região. Mas como a gente tem um movimento de uma cunha aqui, a gente consegue traçar o primeiro alvo nessa região de topo e o segundo alvo é essa projeção para cima. Essa projeção para cima dá um Bitcoin lá no 130, tá? Então tá bem interessante aí o movimento técnico do BTC, tá? Ó, e começando a semana aí no bom humor, tá? Subindo 1% nesse momento. Minério de ferro, nada. Minério de ferro extremamente travado. Tem praticamente nada aí para o minério de ferro. Não movimentou na madrugada, né? Bem, namorando muito com essa região de preço aqui embaixo, tá vendo? Ó, se você seguir as médias aqui, né? Seria um viés mais negativo do que positivo. E petróleo, né, também, idem aí, algumas semanas bem travado. Petróleo, tá? Não sei se tem muito sentido, mas eu cheguei a traçar essa linha de tendência de baixa e talvez um canal aqui assim, ó, um canal de baixa, mais ou menos por aqui, tá vendo? De baixa do petróleo, tá? Petróleo, se perder essa mínima da semana passada aqui, eu acho que dá uma complicada, tá? Porque aí vai mantendo, tá vendo? Ó, perdendo mínimas no gráfico semanal, tá? A tendência, né, vai ficar na tendência mais de baixa do que de alta aí desse gráfico do petróleo. Aí vamos lá, EWZ. Gostei do fechamento da semana do EWZ. Nesse momento, a EWZ subindo bem pouquinho, mas eu gostei do fechamento do EWZ. Porque, ó, fechamento do EWZ ameaçando, né, um rompimento dessa linha de tendência de baixa, tá vendo? Uma linha bem respeitada aqui. É uma região muito importante de preço, tá vendo? Ó? Toda essa zona de preço aqui, ó, é uma região de suporte, né, de preço. Então, tá vendo? Fazendo, né, um movimento que poderia ser um rompimento e uma volta em V, tá? Esse rompimento para cima aqui do DWZ, ó, abre um belo de um espaço técnico aqui, tá? Então, quando a gente olha o Ibovespa lá, a gente vê o Ibovespa, uma formação aqui de um pivô de alta, um pivô bem clássico de alta no semanal, com a possibilidade de testar a máxima lá em cima, né? E no melhor cenário, tá? A projeção desse pivô de alta aqui, ó, desse fundo até esse topo,
daria lá nos 144 mil pontos. Não sei se tem cenário para ir lá, tá? É, certeza aí de ver Ibovespa renovando máximas, né? Principalmente por esse enrosco que as commodities estão, né? A gente vê que a Petro não quer andar nem nada, mas tá, lembra desse rompimento aqui, tá? Isso aqui pode ser tradeável, tá? Dá para montar trava de alta em bola, dá para pensar em algumas estratégias com bola, tá? Mas é um fechamento bem interessante. Aí, gráficos do mercado americano estão bem feios no semanal, tá vendo? O semanal tá bem feio. Teria, né, ativação do 93 de venda aqui no gráfico semanal que ativou semana passada, ó. Mas o S&P teria estopado, o Dow Jones ainda não estopou, e o Nasdaq também, ou teria estopado ou estaria próximo de estopar. Então, gráficos bem feios no mercado americano ali, muito sem direcionamento, tá? Não dá para ter alguma ideia. Ouro, né? Ó, o ouro deixou um martelo enorme, tá? No gráfico semanal. É um belo de um sinal aí de, pode ser topo, né? E no diário, enroscou, tá? Alguns dias de enrosco aí nesses gráficos no gráfico do ouro. Aí vamos lá, operações em andamento do SGR, que eu não comentei esses dias, tá? Então, para quem não sabe a performance, como é que funciona, a parte de opções, tem aquele investidor simulado, né? Faz tempo que eu não mostro aqui essa carteira. Tem aquele investidor simulado que ele colocou R$ 1.000 na conta, ele opera 4 operações, R$ 100 por operação, né? Então, ou seja, tá? Quando vocês vão montar seus gerenciamento de risco, você pega R$ 1.000. No lugar de você dividir por 4 e colocar 250 em cada operação, se as 4 primeiras que você montar der errado, ou se duas der errado, você já perde metade. Então, eu coloquei 4 de 100, então são 400. Se as 4 der errada, eu ainda fico com 600 pila para continuar operando. Então, não preciso pegar dinheiro novamente ali para o investidor. Aí, como que funciona, né? Então, são 4 operações. Então, das últimas, né? Ó, tá vendo? Tá com 1.340, 34% de rentabilidade. Você vai falar, nossa, Ricardo, mas operar opções, só 34% de rentabilidade. Cara, mas é difícil operar isso aqui, não é fácil, tá? E não é fácil manter a consistência nesse operacional aqui, tá? É um operacional que eu acho bem agressivo, tá? Vocês ficam aí na ilusão de ganhar muito dinheiro comprando opções, porque a rentabilidade é alta e não sei o quê, mas vocês esquecem de operar a venda de opções, né? Ó, dá uma olhada na taxa de acerto das vendas aqui, ó. Tá vendo? Ó, 100, 190, tá vendo? Ah, mas precisa ter patrimônio, cara, e é relação de risco e retorno, né? Enfim. Tá, aqui precisa ter um portfólio. Para quem não tem um portfólio, operar isso aqui é uma escolinha de opções. Isso aqui é uma escolinha muito boa para você, né, chegar a operar isso aqui. Mas isso aqui não se iluda, tá? Que você vai ganhar muito dinheiro. Tem que aprender a operar e operar muito bem. Ainda mais seguindo a recomendação, né? Que aí é mais difícil ainda. Então tá aí, tá? 1.340. A última sequência aqui foi boa, né? Algumas travas aí que foram para exercício, né? A sequência que foi boa, né? Pegamos algumas sequências ruins, mas essa tá boa, tá? Aí a parte de swing trade, vou dar uma melhorada, tava dando uma estudada nesse track de swing trade, eu tô achando que tem pouca operação, né? Mudou bastante coisa na dinâmica do mercado. Esse trimestre aí foi um trimestre complicado. Eu também, né? Tive outros agregados aí, né? Se por um lado eu operei pouco aqui, eu operei mais aqui e eu operei bastante aqui, né? A quantidade de operações que tem em andamento aqui também, tá vendo? Então tem bastante coisa, tá? Então se eu tirei de um lado, eu coloquei no outro, mas eu vou dar uma voltada aqui, tá? Tá vendo? Eu tô com resultado até negativo nesse trimestre aí, tá? Então preciso melhorar aqui, porque parte também eu ganho por rentabilidade, tá, pessoal? Então, parte do swing trade ali, ruim esse ano, o mercado não entra em tendência, né? Eu gosto bastante de operar tendência, mas confesso que eu deixei bastante oportunidade boa passar. Aí, dos trades em andamento, Neo Energia é um trade lá que também pivô de alta, rompimento de máximas, mas o volume deu uma secada aqui, tá? Então, vale atenção. Hoje, de repente, a gente faz o ajuste desse stop para a mínima da sexta-feira aqui, tá? Aí Banrisul também é outro trade que deu parcial. Então esse aqui vamos deixar arder e trazer esse stop para o preço. Tá vendo? São dois swing trades em andamento. E BBDC4, né? Que é aquele CEO, né, que é a trava de alta mais a venda de put, né? Ou a venda de put mais a trava de alta. Se tiver alguém no trade de BBDC, tá? Porque eu monto esses trades mais complexos aqui. E eu queria saber se tem alguém operando esse trade de BBDC. Se você está assistindo o vídeo e está operando esse trade de BBDC, deixa no comentário aqui que é um Seagull, tá? Que aí eu vou tentar fazer algum manejo desse trade aí para a gente melhorar ou guardar aí parte da rentabilidade que ele está entregando. Aí vamos lá, grade de oportunidade de hoje. Vai ter M Dias e Multilaser, tá? Dois papéis aí que tem um call
interessante. Multilaser, mico, volume é baixo, tá, desse papel, então ele entra na categoria aí das microcaps. Extremamente baixo o volume, mas tá, é um trade que tem um contexto interessante, tá? Tem uma boa relação de risco e retorno, e se der certo, pode dar um payoff muito bom, tá? OBV rompendo o topo, então a gente já tem um rompimento de topo do OBV, ou seja, né? Então a gente teria um cenário de rompimento dessa região de resistência. O preço faz perna de alta, correção para as médias. Entrada na superação dessa máxima, stop aqui na mínima, tá? Então eu jogaria parcial perto de 100.200 e se vier, né, essa linha de raciocínio, o papel entra nesse vácuo aqui, teria um próximo ponto só lá perto dos R$ 2. E a MDA3, tá? MDA3, né, embalando aí tinha um cenário bem ruim, né, de quedas e mais quedas e mais quedas. Vou tirar essa figura aqui. Aí cruza, né, cruzamento de média já do gráfico semanal lá, tá vendo? Isso é um sinal ali que pode ser um sinalzinho de reversão. E no gráfico diário, um trade em cima, né, montando um pivô de alta em cima da média de 200 aqui do diário. Então, é bem interessante, tá? Pegar esse movimento aqui. A ideia é pegar esse movimento, né? Aqui assim, ó, e ele arma um pivô de alta aqui, tá? Então, daria para deixar um gatilho aí em cima. Aí outros papéis aleatórios aí que me chamam atenção. Mobile, tá? Micaço, esse é bem mico. Esse eu não coloquei na grade de oportunidades aí, porque é mais mico do que a Multilaser, ó, negocia 180 mil, mas, né, ó, vem para cima da média de 21, faz tempo, da média de 9, aliás, semanal lá, faz tempo que esse papel não tenta negociar para cima dessas médias, e no diário, ó, um cruzamento aqui de média já, tá vendo? Cruzamento da 9 com a 21. Então, cara, superação de máxima aqui daria para tentar pegar esse papel aqui, mas me casco, tá? Isso não dá nem para soltar recomendação. Tenda, testando topo histórico, lá a tenda. Então, a tenda, se deixar mais um candle pequenininho aqui, ó, dá para deixar um gatilho de compra na máxima e tentar pegar a continuidade desse movimento. A Kepler, tá? Um papel que tá com cara, a gente falou bastante da Kepler, né? Muita gente posicionada na Kepler lá para cima, mas a Kepler parece que quer ficar para cima dessa média de 200 do semanal, tá vendo, ó? Deixou um fechamento legal na semana e rompendo consolidação de preço aqui, ó. Então, isso aqui também, ó, é um padrão bem interessante, tem resistência só lá em cima nos 8 e pouquinho, tá? Quebrando um papel que ameaça andar. Aí tem Braskem que eu coloquei no radar, Braskem também querendo ficar para cima das médias do dia, do semanal ali, tá? Mas é um papel que eu acho bem arriscado. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. JBS que foi embora, né? O papel indo buscar lá em cima. Eu comentei também esses dias atrás da Sabesp, ó, Fibonacci pivô, né, de alta ou pivô de baixa, mais Fibonacci, dá uma olhada, né? Daqui a pouco chega no 118 lá que eu comentei, né? O 108 aqui, ó, foi um enrosco, tá vendo? Ó, o mercado respeitou certinho o 108, fez um pullback, rompimento, indo buscar o 118 lá em cima. Brava, tô com um pouco de pé atrás com Brava e com 3R também, 3R não, com Prio, desculpa, pouco de pé atrás. Com o Prio também, ó, tá vendo? O Prio brigando muito em cima dessa média e não destrava dessa média. Bancos, tá? Bancos deram uma esticada. Eu acho que bancos esticaram, estão bem longe dessas médias dos gráficos semanais e diários, tá vendo? Ó, Itaúsa, né? Também, ó, 10,57. Aí Banco do Brasil não foi, Bradesco foi um pouquinho, tá vendo? Bradesco deu uma afastada. Então, alguns papéis aí que eu acho que deram uma esticada. Se a gente olhar o setor de utilities também, que é um setor que tem bastante peso na bolsa, a gente vai ver também que alguns papéis aí deram uma boa puxada, ó, Copel bem longe lá das médias, CPFE, né, ó, CPFE tá enroscado ainda. Elet, né, ó, também, ó, deu uma outra boa esticada, mas ainda um pouco distante das médias. Então, para quem está com call vendida, né, e viu esse ralizinho de alta aí, né, dá para ter um pouco de calma e vamos ver como é que fica essa semana. Pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo aí de atualização barra fechamento. Um grande abraço, excelente semana, né? Que seja aí uma semana muito produtiva e com bons trades. Um grande abraço.